Tech News está no ar e o nosso assunto hoje é a inovação na indústria. Tudo isso porque agora, no começo do mês de junho, nós vamos assistir a uma série de palestras, encontros, debates, discussões sobre este cenário. Qual que é o momento atual da inovação na indústria brasileira? É o Congresso Inovação da Indústria, que chega à sua 8ª edição agora em 2019, vai acontecer em São Paulo. E para falar sobre este assunto, a convidada de hoje é a Diana Sagazio, que é diretora de inovação da CNI. Diana, obrigado pela visita aqui nos nossos estúdios. Sei que já está na correria ali, aqueles segundos finais para colocar o evento de pé. Obrigado pela visita. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar um pouco sobre esse evento e sobre a oportunidade das pessoas participarem e compreenderem um pouco mais sobre os impactos das inovações disruptivas na indústria e no nosso país, né, na nossa vida. Porque quando a gente fala sobre a indústria, parece que nós estamos tratando de algo que está apartado do dia a dia da vida das pessoas. A gente está falando sobre máquinas pesadas, sobre um processo que acontece ali confinado muitas vezes num galpão com centenas de trabalhadores fazendo aquilo funcionar. E não é bem assim. Não. Muitas vezes esse processo de inovação da indústria está acontecendo num laboratório ali com 2 ou 3 pesquisadores que estão desenvolvendo algum determinado produto ou trabalhando em alguma linha de pesquisa. Como é que a gente trataria, se você pudesse fazer uma definição simples para a gente entender, o estado atual das coisas quando nós estamos falando em inovação no Brasil dentro da indústria? Ok. Primeiro, eu queria dizer que a indústria está na nossa vida, ela está aqui agora em tudo que a gente faz, né? A indústria está no seu óculos, está nas máquinas que estão aqui nos filmando, né? Está nos móveis. Então, a indústria, ela faz parte da nossa vida. E o Brasil é a 9ª economia do mundo, né? Um país forte, mas quando a gente fala em inovação, o Brasil não ocupa um lugar muito bom com relação a outros países do mundo, tá? Se a gente pegar, por exemplo, o Índice Global de Inovação, que é o principal relatório no mundo que trata desse tema, o Brasil fica em 64ª posição em 126 países. Então, para que o Brasil seja um país mais produtivo, mais competitivo, para que a gente possa gerar mais qualidade de vida para as pessoas, é necessário mais investimentos em inovação. E esses investimentos, eles vêm por que caminhos? É o empresário da indústria colocando dinheiro para fazer com que isso funcione? É um investimento em capacitação profissional para esses pesquisadores, para essa turma que vai trabalhar no desenvolvimento e na criação de novos produtos, de novas soluções? Quais são esses caminhos, ou são todos eles juntos? Na verdade, é uma questão sistêmica, então a gente precisa cuidar de vários fatores que influenciam na capacidade dos países inovar. A preparação das pessoas, a capacitação das pessoas é fundamental, né? A gente precisa preparar as pessoas para essa 4ª revolução industrial que nós já estamos vivendo e que já está trazendo impactos para as nossas vidas. Já estamos mirando a 5ª, né? Exato. Então, a gente precisa preparar, né, capacitar as pessoas para enfrentar esses desafios. Mas, além disso, né, eu acho que existe todo um trabalho que precisa ser feito de desburocratização, de melhoria do nosso ambiente de negócios, de melhoria dos instrumentos de financiamento às empresas, né? E esse é um trabalho que não é feito apenas pelo setor empresarial. É lógico que o setor empresarial deve investir, mas também o Estado com políticas de longo prazo, né, criando as condições, então, para que a inovação, de fato, possa ocorrer. E que muitas vezes a gente não está falando, quando a gente fala no papel do Estado, muitas vezes é o papel entender que o Estado dele, às vezes, é não fazer nada, é simplesmente abrir espaço para que as coisas aconteçam, né? Eliminar burocracias,
tirar os fantasmas aí no meio do caminho para as coisas acontecerem. Mas é importante a gente olhar para os países que são mais inovadores para aprender com eles um pouco como é que eles têm feito. Não necessariamente a gente vai fazer da mesma forma. Mas é tentar buscar o melhor, né? Exatamente. E aí a gente percebe que nesses países, aí eu estou falando de Estados Unidos, China, Israel, Alemanha, Coreia, a ciência, tecnologia e inovação é uma prioridade de país, né? Então, isso já é um pouco diferente, né, da forma como esse tema vem sendo tratado, porque no Brasil ainda essa área é considerada um gasto, né? Então, a partir do momento que a gente reconhece que ciência, tecnologia e inovação essa área ela pode ser a estratégia de desenvolvimento do país, né? Porque junto com ela a gente está falando de capacitação, de emprego, de melhoria da qualidade de emprego, de mais investimento, né? Isso, de mais oportunidade. Então, aí a gente consegue entender por que esses países muitas vezes têm um desenvolvimento maior. Agora, eu fico pensando, o Brasil exporta conhecimento, né? Sim. A gente perde, e perde no sentido de que poderiam estar criando aqui dentro. Sim. Pesquisadores, Sim. projetos que muitas vezes não encontram respaldo financeiro para serem desenvolvidos aqui. Sim. E que acabam sendo levados lá para fora. A indústria farmacêutica, por exemplo, é pródiga, né? Em levar esses talentos para outros países e abraçar e aquilo que nasceu aqui chega para a gente como patente de um outro laboratório lá fora. A gente consegue medir essa perda? O quanto isso impacta na nossa indústria? É algo tangível ou não? A gente só percebe essa perda, mas não dá para calcular o tamanho dela quando a gente perde essas cabeças que estão inovando para outros países? Existem até pesquisas específicas que tratam desse tema, mas eu acho assim, para a nossa conversa, é importante a gente perceber que esses pesquisadores ou esses empreendedores, né, eles são fundamentais para que a nossa economia possa se desenvolver. Então, para que a gente tenha essas pessoas aqui conosco, é preciso criar um ambiente em que, de fato, esses empresários e pesquisadores vão se sentir estimulados a permanecer aqui. Então, eu volto àquele ponto inicial. A gente precisa trabalhar uma série de dimensões, de fatores que vão influenciar na inovação, como é o caso da melhoria da qualidade da educação, como é o caso da melhoria dos instrumentos de financiamento, da segurança jurídica, né? É necessário a gente ter a segurança jurídica e o aprimoramento do marco legal de forma a assegurar, né, uma maior interação da universidade com a empresa. Nós até já temos isso refletido no novo marco de ciência, tecnologia e inovação. Mas, além disso, a gente precisa levar essa articulação, essa melhor articulação, de fato acontecer entre as empresas e as universidades. Eu estava olhando a programação do Congresso e eu gosto de olhar o nome dos palestrantes ali. A gente sempre vai pescando alguns vieses, né? Então, alguém que hoje trabalha em determinado segmento, mas que, para além do conhecimento daquele segmento, é um cara que apostou no Brasil e que foi um empreendedor, outro que se capacitou lá fora e que voltou. Então, tem vários perfis ali. Sim. Né? Essa curadoria é muito legal, muito gostosa de fazer, e eu vivo ela quando eu monto aqui o Mitos e Fatos da Jovem Pan, porque é divertido, a gente começa a procurar, mas quem poderia falar sobre isso de maneira inspiradora? Acho que essa é a primeira visão que a gente tem quando faz essa curadoria. Quando vocês fizeram essa peneira para colocar esses nomes ali, qual foi o caminho que vocês imaginaram percorrer para propor essa discussão que a gente estava abordando aqui agora? Então, o Congresso ele é uma iniciativa da CNI junto com o SEBRAE e da MEI, que é a Mobilização Empresarial pela Inovação. A MEI hoje ela é o principal fórum de diálogo do setor empresarial com o governo e a academia.
E na MEI a gente tem essa mistura de lideranças empresariais com autoridades de governo, com pessoas da academia, exatamente pensando juntas e criando uma convergência do que precisa ser feito e como precisa ser feito para que o país possa avançar nessa agenda de inovação, que na verdade é uma agenda de competitividade e desenvolvimento. Colocando o Estado nessa mesa também para discutir? Claro, o Estado, as autoridades de governo, o ministro de Ciência e Tecnologia, Inovação, de Educação. Então, a escolha desses palestrantes, ela vem muito, primeiro, das próprias lideranças empresariais que já participam da MEI e que são muito ativas e engajadas em uma agenda de país, né? Então, essas lideranças empresariais, elas estão ali defendendo e buscando aprimorar o que de fato vai fazer resultado para o país e não necessariamente somente para suas organizações. Além disso, a gente tem representantes do governo, de algumas universidades, e a gente procura, então, trazer pessoas também de fora, tanto das empresas que participam da MEI, executivos e executivas, quanto formuladores de políticas, diretores de laboratórios internacionais. Então, a gente vai ter o diretor do CERN, o diretor de Argonne, que fica nos Estados Unidos, o nosso diretor aqui do CNPEM. A gente faz uma mistura. E o grande tema desse congresso, nós vamos explorar as inovações disruptivas que já estão impactando na nossa indústria, né? Então, a gente vai falar sobre computação quântica, inteligência artificial, longevidade, mobilidade, a inovação nos alimentos, o que está acontecendo e como isso muda a nossa vida e como a gente precisa se preparar para isso. E como é que a indústria vem se preparando para esse processo? A gente pega alguns dos pilares, você mencionou inteligência artificial, a gente vai falar sobre a questão dos dados, né? E agora cada vez mais o entendimento sobre como é importante protegê-los e preservá-los dentro das garantias individuais, né? A gente vai ter um entendimento sobre a própria relação do trabalho, né? Como isso se transforma e quanto a gente vai explorar desse profissional para fazer com que ele entregue o melhor, para criar potenciais e não só para esgotar a força ali braçal. Né? Como é que você vê tudo isso nesse caldeirão moldando a indústria que a gente vai ter no amanhã? A indústria ela vem se preparando, é lógico que a gente trabalha para que mais indústrias, mais empresas também se preparem, mas existe, primeiro que as indústrias elas têm as suas estratégias corporativas e muitas delas elas inserem inovação nesse contexto, né? Então a inovação ela faz parte da estratégia da empresa e com isso vem todos os elementos que contribuem para que aquela empresa seja inovadora, como recursos humanos, né, preparados, capacitados, né, para esses ambientes, processos, novos processos, a realização de pesquisa e desenvolvimento de diversas formas, ou dentro da empresa, ou aberta, inovação aberta, em institutos e laboratórios, né? O nosso Senai, por exemplo, que faz parte, né, do Sistema Indústria, hoje ele tem aproximadamente 100 institutos de tecnologia e inovação distribuídos em todo o Brasil, né? Tanto fazendo a formação dos trabalhadores para essas indústrias, quanto desenvolvendo pesquisa, desenvolvimento e inovação junto com as indústrias. O próprio trabalho do Sebrae, né, parceiro de vocês, ao fomentar uma capacitação, muitas vezes, e na maior parte dos casos, do empreendedor por necessidade, né? Porque a gente fala sobre empreendedorismo e há sempre uma aura, aquela coisa mística, o empreendedor, mas na verdade aqui no Brasil são poucos esses que empreendem de maneira visionária, muito mais o cara que está vendendo almoço para pagar a janta, basicamente, né? E o Sebrae faz esse papel de orientação e de capacitação, mas ainda é pouco, né? Sim, para o tamanho do nosso desafio é pouco, né? O Brasil, a gente precisa crescer, né? A gente precisa se desenvolver.
A indústria, ela pode se desenvolver muito mais, a gente não tem tido um desempenho tão bom da indústria, né? Esses dados estão disponíveis, a gente conhece, e para isso a inovação é fundamental, né? Porque a inovação é a principal estratégia para que essas empresas sejam mais produtivas e competitivas, né? A inovação acompanhada desse entendimento de que é preciso facilitar os caminhos e não complicá-los, né? Sim, com certeza. A desburocratização, a questão tributária, que também pesa muito, né, para o empresário. A melhoria do ambiente de negócios, né? Marcos regulatórios que acompanhem essas inovações, né? Porque a gente está falando aqui de inovações que vão mudar completamente a nossa vida, né? E para isso a gente precisa ter essa regulamentação que reflita e que nos dê segurança para isso. Para a gente fechar, queria que você fizesse o convite, Jana, para quem nos acompanha aqui no Tech News, para esse congresso que acontece agora nos dias 10 e 11 de junho. Isso. Por favor, faça o convite para quem nos acompanha. Então, eu gostaria de convidar vocês e as pessoas que vocês conhecem, que possam se interessar por esse tema, participar do 8º Congresso de Inovação da Indústria. É uma realização da CNI e do SEBRAE, uma iniciativa da MEI, da Mobilização Empresarial pela Inovação. Ele vai ocorrer nos dias 10 e 11 de junho, no São Paulo Expo, e vocês podem fazer as suas inscrições, que são gratuitas, no seguinte endereço, congressodeInovacão.com.br. Vai ser uma oportunidade para vocês conhecerem com mais profundidade o que já está acontecendo na indústria e que é uma oportunidade para a gente se preparar, se formar melhor, fazer interações e criar um ambiente em que nós vamos ter uma melhor qualidade de vida e mais oportunidades. E quando a gente fala sobre mais oportunidades, necessariamente a gente está falando sobre gente, né? Sim, sobre claro. o público consumidor, aqueles que são impactados pelo que a indústria produz. Sim. E também para aqueles que trabalham na indústria. A gente está falando sobre novos profissionais que surgem, novas carreiras, né? A transformação de algumas funções que a gente entendia como fundamentais e que hoje deixam de existir, mas esse profissional pode se qualificar para seguir um novo caminho, né? Exatamente. Né? A gente tem uma visão bastante otimista dos benefícios que esse ambiente, a inovação e o aumento, né, da competitividade e o desenvolvimento podem trazer para as nossas vidas, né? Então a gente precisa ser protagonista, se antecipar e se preparar para esse ambiente. Jana Sagazio, diretora de inovação da CNI, que eu recebo aqui no Tech News para esse bate-papo. Jana, muito obrigado. Obrigada a você. Bom trabalho para vocês. A gente se vê no Congresso. No Congresso, porque, claro, tem um monte de gente lá que eu quero ouvir falar, quero saber o que eles têm a dizer a respeito. Obrigado pela visita. Obrigada, tá? Tchau. E você continua ligado nas novidades do mundo da tecnologia aqui no Tech News. Você sabe também no blog jp.com.br/technews.